tem a mulher em relação ao mundo como um todo. A relação histórica que tem é que as mulheres europeias colocadas no Brasil não e aí são terrorista que os negros sequer podiam falar, se não iam para o tronco, que era aquela percepção dos senhores poder usar a negra, descarregar inclusive as suas doenças sexualmente transmissíveis, trazidas da Europa, porque suas mulheres brancas não aceitavam o companheiro marido com a doença, mas tinham que arranjar uma vítima para melhorar a sua causa clínica. Eram as negras as vítimas, e coincidentemente eram as negras que tinham filhos sem pais, e a grande maioria relegados pelo processo social monárquico imposto nesse país. Sim, mas vamos contar a verdade. O que é que na verdade os negros querem? Nós queremos um novo mundo. E dizem por aí, também de maneira equivocada, que os negros não foram à luta, que os negros eram preguiçosos. Ora, gente, a nossa herança cultural já é resultado de um trabalho negro. A nossa herança cultural, sem contar, evidentemente, uma das maiores heranças que o negro deixou para esse país, que coincidentemente ele está à margem dessa herança, a herança econômica. Quem conhece o processo da cana-de-açúcar no país, sabe muito bem que a mão que cuidou da cana-do-açúcar foi a mão escrava, foi a mão negra. Então, nós nos colocamos nesse paradigma, e desde lá tiveram várias revoltas, para lembrar que os negros não têm preguiça de estudar, não têm preguiça de pensar, e nós queremos também construir um mundo absolutamente justo, não só porque fomos as maiores vítimas, nós também entendemos que o branco, pobre, miserável, também é vítima de um processo. E não estamos lutando apenas contra a escravatura negra, nós estamos lutando contra toda uma escravatura social que é imposta na América Latina através dos planos econômicos impostos pelos americanos, que agora tentam também escravizar a Palestina e o povo irmão palestino nosso. E nós estamos aceitando, porque as pessoas dizem conosco coisas brincando. É brincando que as verdades são reveladas. E nós estamos construindo esse país sobre a visão de uma grande brincadeira. Os paradigmas são isso. Nós precisamos abrir os olhos para uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial está dentro de um processo discutivo, plantado na nova consciência, que algumas pessoas de filosofia diferente se propõem a mudar o mundo, mas vamos mudar o mundo também interior, meu caro Breno, meu caro reverendo Antônio Carlos. Está feito o desafio. Este é o desafio. Nós vamos construir onde os negros não precisem sofrer de falciforme, que é aquela deformação sanguínea que vai direto à deformação também dos ossos. Nós somos, queiramos ou não, frutos dos afros crescendentes. Nós não somos afrodescendentes só não. Nós fomos afrodescendentes até mais ou menos 300 anos atrás. Quando o Zumbi resolveu transformar esse país num país eminente negro, nação, primeira nação organizada quilombola do mundo, nós somos afros crescendentes. Nós estamos apostando num país que tem uma educação melhor, num país que tem um presidente que se preocupe com as relações sociais, independente de cor partidária, independente de ideologia, independente de religiões. Nós estamos querendo a construção de um país em que brancos, homens e mulheres, negros, meninos e meninas, homossexuais, prostitutas, todos oriundos da mesma supremacia divina que nós chamamos de divindade, nós chamamos de Deus, nós chamamos de Alá, nós chamamos de orixás, nós chamamos de tudo que é importante, desde que nos traga uma parceria de fé. E é esse o desafio. Nós vamos construir uma nação em que homens e mulheres irão se respeitar, porque não há nada mais importante que o fruto de um amor em uma relação humana. E esse amor nós vamos construir a partir de nós. E não precisa se preocupar,
não é um amor de relações sexuais, é um amor de relações humanas, um amor de carinho, em que possa se pegar na mão do companheiro, em que possa se pegar nos olhos e olhar profundamente ao espelho da alma de cada companheira e possa dizer diretamente nos seus olhos: como você é importante para mim. Some comigo, vamos construir essa nação diferente. Direção partidária, direção política, não vai ter interesse a médio, pequeno prazo, numa reconstrução, sem que uma sociedade se organize ou se reorganize, para que possamos construir verdadeiramente um país soberano, um país cidadão e um país de solidariedade e sobretudo humana. É sob o prisma de uma coisa que a gente pode chamar de amor, daquilo que nos toca, quando se toca o hino nacional brasileiro. E nós ficamos emocionados. Nós gostamos de tê-lo como exemplo de bandeira hasteada em qualquer ponto dessa nação. E nós gostamos quando a seleção brasileira é campeã. Nós gostamos quando o nosso time é campeão. Nós gostamos quando o nosso filho tira nota 10. Nós gostamos quando a nossa esposa tem o primeiro filho. E nada mais, nada menos é de uma relação de fé. E precisamos construir essa relação de fé. E precisamos construir essa relação de amor. E precisamos reconstruir uma relação social em que homens, negros e mulheres, mulheres, homens e negros, meninos e qualquer que seja a direção humana suprema, possa caminhar no mesmo espaço sem ter que desconfiar da pigmentação da pele. Este será o nosso grande desafio. E não adianta se colocar barreiras religiosas. Não adianta se colocar barreiras culturais. Nós vamos crescer com uma nação absolutamente justa, porque nós queremos construir uma nação justa. Foi para isso que os nossos ancestrais deram suas vidas. Foi para isso que os nossos antepassados projetaram a nós, para que pudéssemos ser reorganizados numa sociedade em que o ser humano pudesse se olhar olho nos olhos. Então eu abraçarei vocês, e sintam-se simbolicamente abraçados, e sintam simbolicamente e verdadeiramente convidados para construir essa nação, uma nação mais justa, e que não esteja guardado nos parâmetros geográficos apenas da nossa cidade, Campina Grande. Onde quer que a gente vá, que se construa na verdade uma nação soberana, sem precisar sequer da barreira regional, que é lamentável. Então, a todos vocês, os paradigmas para mim são desafios. Cuidar da vida. Cuidem do meio ambiente. É preciso. Cuidando do meio ambiente, estaremos cuidando dos 4 elementos permanentes e necessários para construir cada ser humano, cada divindade presente ou não no evento. Campina Grande é uma cidade hoje conhecida no mundo também, mais do que tudo, pela sua capacidade de aglutinar num único evento todas as raízes e filosofias religiosas, filosóficas e coisas más do gênero. Nós somos da holística e acreditamos nisso. E acreditamos que vamos construir, sem dúvida nenhuma, uma nova mentalidade. E para concluir, eu gostaria de dizer que os orixás existem, e aí é para explicar a preocupação dos negros para com o meio ambiente. Conscientemente ou não, eles precisam cuidar do meio ambiente, porque é deles que os orixás cobram. Ori, cabeça, chás, universo. A importância humana para com o meio ambiente é que cada elemento do meio ambiente pertence a um orixá para o pensamento da filosofia afro-crescendente. E nós vamos construir uma nação sim. A todos vocês, as saudações. E só para concluir, eu gostaria que vocês ficassem de pé mais uma vez. Será bastante rápido. E numa atitude de desafio, de amor, cantem comigo apenas uma canção rápida. Olhe nos olhos um do outro. Ou tente olhar para o seu parceiro do lado. Tente ver isso, rápido.
E aí podem cantar comigo, pode bater palmas, pode se transformar espiritualmente, pode acreditar que nós seremos solidários, apertem a mão um do outro, porque é essa nação que nós vamos construir. Deseje muita sorte, deseje muita paz, vamos construir uma nação soberana, vamos construir uma nação solidária, vamos construir o mesmo povo, a mesma coragem. E aí cantem comigo para a gente concluir. Só isso que quer dizer energia positiva, que quer dizer estamos todos sob a ótica e a proteção da mesma divindade. Somente, repitam comigo, axé, axé, axé para todo mundo, axé, axé. Eu quero ouvir vocês agora. Vamos lá, mais forte, sorridente, todo mundo bonito, todo mundo alegre. Mais alto. Axé, axé, axé para todo mundo, axé. Axé, axé, axé para todo mundo. Axé para vocês, que todos estejam protegidos. Obrigado. Durante a fala do professor Moisés Alves, nós recebemos aqui o monge Joshin, que é zen budista e que representa neste encontro a reverenda Cohen. Nós agradecemos também a presença do monge Joshin e vamos ouvir também, com o mesmo tempo de meia hora, o reverendo ministro Antônio Carlos Patrício, da Igreja Cristã Libertária da Paraíba. A ele, uma salva de palmas. Primeiramente, agradecer novamente a presença nesse 14º encontro para a nova consciência, com um tema geral por uma cultura de paz na construção de um novo mundo. Bom, quanto a esse tema, nova consciência e sociedade, revendo paradigmas para a construção de um novo mundo. Gostaria de primeiro dizer o quanto é desafiante também para mim, que desde 98, quando a Igreja Cristã Libertária Popular surge como igreja, antes com o nome de Movimento de Cristãos Comprometidos com o Socialismo, sempre mencionava em sua participação na sociedade como um segmento de transformação das coisas arcaicas. Esse desafio sempre foi posto para todos nós cristãos libertários, porque desejamos a priori a libertação do homem, da mulher, daqueles que sofrem qualquer tipo de discriminação, aqueles que sofrem qualquer tipo de preconceito, seja ele religioso, racial, social, enfim. E tratar de sociedade, para mim, eu fico um pouco triste. Essa que é a verdade, porque enquanto tempo de história humana, nós sempre nos deparamos com fatores que sempre se prolongam em todo o nosso contexto. Primeiro, porque os sonhadores, os lutadores desta nova sociedade, eles percebem que mesmo os sinais, que são sinais muito pequenos e significativos, porém de grande importância para a construção e também de organização de um novo mundo, de uma nova era, é ainda um processo iniciatório, né? Ainda não existe uma mobilização tão sonhada, tão esperada por todos nós, principalmente por aqueles que aspiram aos seus segmentos, nos seus sindicatos, nos seus movimentos sociais, no movimento negro, no movimento ecológico, no movimento de trabalhadores reunidos em diferentes categorias, também no movimento estudantil,
que ao longo do período histórico, desde a década do período da ditadura militar até hoje, grandes lutas e grandes conquistas de que o movimento estudantil vem tendo, hoje o movimento estudantil vem vendo, principalmente a sua base, uma dicotomia, eu poderia dizer, essa dicotomia daquele sonho de ver uma universidade para todos, não da ideologia do governo Lula, mas de ver a universidade onde não seja aquela elite, em que somente aqueles que possam estudar em escolas particulares, aqueles que têm poderes aquisitivos, entram na universidade sem nenhum problema, enquanto o filho do trabalhador, o pobre assalariado, ele para poder entrar na universidade, ele tem que participar desses cursinhos pré-vestibulares furados, muitas vezes para ganhar dinheiro, às custas dessa sucateamento do ensino público que nós tanto conhecemos, tanto vemos em nosso país. E eu fico triste também, porque eu constato, como sempre em nossos debates internos, nas nossas articulações, que o movimento socialista, o movimento democrático, apesar de tantas lutas, apesar de termos pouco tempo de democracia civil, vivermos uma era grandiosa da ditadura militar, ver que dentro do próprio segmento de reivindicadores são culpados por essa situação, pois no momento crucial eles tornam-se mais covardes, posso aqui dizer com toda a segurança e com aquilo que eu vejo. Covardes em que sentido? Aquela hora da negociação, aquela hora do momento em que estamos numa luta contra uma privatização, aí é que nós vemos aqueles que se dizem revolucionários, aqueles que dizem transformadores ou agentes da sociedade, e aí recuam. E muitos destes sonhadores que viram uma certa moda em ver na possibilidade de se portar, de se autopromover, ou de se ter um salário muito bom no sindicato, ou se ter um poder muito forte no partido político, porque é um cabide de emprego, e muitas vezes hoje partido de esquerda, não que eu queira aqui tecer uma crítica a todos os partidos, ou todas as lideranças de partidos de esquerda, mas o que se vê muito é, na verdade, essa concepção do que o copulismo e o carreirismo de seguidores e há muitos anos nas mesmas direções e não dão oportunidade a ninguém, as figuras novas, as novas militâncias, aos novos dirigentes, aos novos líderes. E eu fico preocupado com isso, porque nós que desejamos tanto a transformação dessa sociedade, quando para Marx o partido é exatamente o instrumento de luta revolucionária, de aglomeração de pessoas, e que essas pessoas estão aí exatamente para a busca dos seus direitos e suas reivindicações, chega no momento desses, essa recuada categórica ou cautelar, porque talvez um mandatário daquele governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, é do mesmo partido de esquerda. E esse mandatário futuramente possa até chegar a me dar um emprego ou uma colocação no mercado de trabalho, já que existe essa grande preocupação de alguns esquerdas, entre aspas,
em se autopromoverem também do ponto de vista político partidário, até sindical. Fico preocupado com esse sistema político que a cada momento, que a cada dia, nós vemos a tentativa, né, da classe dirigente desse país, da classe dominante desse país, tentar, de certa forma, ofuscar, diminuir o valor das chamadas ressurreições populares, né? Mesmo que aqui um foco aconteça, ou um foco ali também, mas percebemos que há uma certa, um certo chamado a um certo ostracismo, a um certo comodismo, a um certo ponto de permanecer que as coisas continuem do jeito que estão, porque talvez algum ponto podre que ainda não foi exposto ou foi descoberto possa ser esclarecido ou colocado em público, e daí esse ponto podre poderia provocar na sociedade uma série de indignações em dizer: olha, você que é membro da esquerda, você não é coisa de esquerda, coisíssima de esquerda nenhuma, nem você é revolucionário coisíssima nenhuma, nem você é sindicalista autêntico de jeito nenhum, nem você é político partidário de jeito nenhum. Ou também alguns interesses inclusos quanto à questão de a conquista do poder por alguns grupos ou por algumas facções. E aí eu tenho que dizer isso, porque é uma indignação, porque nós que saímos de uma situação terrível de ditadura militar, de controle da segurança do Estado Nacional, e todas as mortes ocorridas na América Latina, em outros países também, que eu cito El Salvador, né, que foi morto o Dom Oscar Romero, e figuras bem interessantes, importantes, nesses chamados lutadores do povo. E eu fico preocupado quando, de repente, nós queremos que isso se mude, todas essas estruturas econômicas e sociais, e quando temos a chance e colocamos alguém lá em cima no Planalto Central, eu sei que também não é fácil colocar alguém pronto e será resolvido todos os problemas do país, ou todos os problemas de um mundo através dessas forças, porque o institucionalismo prova, com todos os seus momentos históricos, que ele por si só é ineficiente para solucionar problemas antagônicos que nós sempre vemos e observamos até hoje, né? Como conceber que um homem que saiu da classe operária, que teve toda aquela história bonita, e de repente abraça toda a teoria do FMI, da Organização Mundial do Comércio, quer reformar a universidade, mas dá dinheiro para a universidade privada, como conceber isso? Querer tirar alguns direitos dos trabalhadores, questão dos direitos mais históricos que nós conhecemos, o 13º salário, a multa dos 40% do FGTS, enfim, o direito à licença maternidade. Já pensou a mulher pronta para parir em uma empresa? Que situação mais desumana! Seria uma aberração a mulher ter que pedir permissão ao seu patrão, ao seu chefe de setor, para poder se deslocar a um hospital, imediatamente voltar ao trabalho com os pontos ainda sem ser curados. Imagina isso. Nós, como cristãos, de forma alguma aceitaríamos ou aceitamos que isso aconteça, e exigimos de forma preponderante que não ocorra isso, e que for necessário ir às ruas, mesmo que seja
uma temática um pouco complicada, porque o movimento operário hoje é um movimento totalmente querendo se apagar na sociedade, querendo tirar toda a questão de buscar os seus direitos, mostrar os erros concretos que existem na sociedade. Então passa para as questões das negociativas, ou seja, eu tenho um direito aqui, você muito bem me dá uma parte desse direito para mim, e o resto a gente compartilha com os restantes. Isso aí é muito notório do que nós vemos historicamente do jeitinho brasileiro, que ainda não foi completamente excluído do mecanismo político, das relações socioeconômicas em nossa sociedade. Apesar em que nós vivemos no século XXI, nós encontramos essas relações desumanas e desagradáveis, ainda naquele período inicial, onde o Marx ele escrevia aqueles manuscritos econômicos, ainda estavam iniciando a escrita do livro Capital. Ainda encontramos situações também de trabalho infantil nesse país, da própria prostituição infantil, que é inconcebível, inaceitável, que alguém que tem por figura pública ou por figura religiosa seja envolvido com pedofilia, seja envolvido com prostituição de menores, e até prostituição de mulheres, tráfico de mulheres para fora desse país, mostrando um turismo pornográfico, mostrando que o país, a imagem lá fora, o Brasil seria esse país da libertinagem total, e você ganha dinheiro com os homossexuais, você ganha dinheiro com as profissionais do sexo, vocês ganham dinheiro com os negros também, os afros brasileiros, e tudo isso é feito de uma forma completamente arbitrária. O Moisés me lembra aqui a questão do aborto, feito nessas clínicas clandestinas, e também o tráfico de órgãos, intestinos, ou seja, tripas, até mandaram para fora, os rins também. Então, isso tudo, muitas das vezes, chegamos a ver pessoas que desacreditam na organização coletiva, porque tanto problema desse, tanto a situação dessa, ainda a percepção de que você tem que lutar pela sua própria sobrevivência, isso impede de um segmento autêntico, social, ou socialista, ou libertário, de tecer, mostrar a sua filosofia e seguir categoricamente, seguir à risca tudo isso. Seguir com a veracidade dos seus projetos de libertação, de salvação da maioria da população. E aí nós vemos que qualquer mudança que fosse agora acontecer, resolveria no concreto os problemas do povo brasileiro ou de qualquer nação, quando nossa sociedade está mais voltada às leis de mercado. Seria dizer aqui de uma forma até um pouco histórica, ou talvez um pouco mais radical, soluciona dentro desse sistema excludente, dentro desse sistema consumista, onde o homem é tratado por produto de consumo, onde interessa mais pelo que você tem e não pelo que você seja, interessa para a sociedade, para a classe dominante que tem um poder, os meios de produção, que a sociedade se organize, se estruture, ou que cresça mais ainda problemas como
o analfabetismo, a questão do sucateamento das escolas públicas, a falta de investimento no movimento cultural, que é o teatro hoje é uma iniciativa, é um instrumento de conscientização mais próximo do povo. É aquele mecanismo em que as pessoas sentam, vê e assiste plenamente. A cultura tem esse hall de transformação, essa importância de transformação. E aí, interessa a esses donos do poderes, interessa a Davos organizar a sociedade periférica para que ela depois crie um mecanismo de destruição dos seus próprios interesses econômicos? É claro que não. É evidente que não. Então, dar uma esmola aqui ao Oriente, ou uma esmola acolá em um país do terceiro mundo, para dizer que nós não somos tão carrasco assim, somos um pouquinho humanos. Mas depois, isso volta dentro da vivência, da produção em si, a ser desumanizada. E nós, cristãos, que se diga aqui de passagem, qual a contribuição nossa para a mudança dessa sociedade? Que contribuição até este período, até este século, o início deste século, temos dado a essa sociedade? O que fizemos para que essa sociedade mudasse? Ou chegasse perto, ou caminhasse para isso? Quando nós percebemos a aliança do poder